A comunidade espírita Caibachutel. Antes da palestra de hoje, eu quero passar um detalhe não, desculpa, estou nervoso. Uma novidade muito importante. Foi criado um link, o link, para quem não sabe, é um endereço de site. Então, quando você está no notebook ou no celular, qualquer site que você entra, ele funciona através de um endereço eletrônico que chama de link. Então foi feito um link onde quando você acessa ele, aparece todas as palestras dos centros espíritas da nossa cidade. E então nós acabamos de disponibilizar esse link na página da comunidade espírita Caibachutel. E na mesma postagem, nós deixamos fixo na página um vídeo explicando o seguinte. Hoje em dia, nós que andamos com o WhatsApp, com bastante projetos e negócios para realizar, nós esquecemos de notícias ou de link. Então, quando vocês acessarem a nossa página, que é Comunidade Espírita Caibachutel, Matão, São Paulo, vocês vão encontrar um vídeo que vai ensinar vocês a transformar esse link em um atalho no celular. Então, eu quero ser mais claro possível para não ter dúvida. Você pega, aqui o que vai acontecer? Você vai no navegador do celular, assim que você entrou no link, você entrou no site, e você vai, então, pedir para criar um atalho no celular. Se ficou muito difícil, mesmo que tenha o vídeo na página, nós acabamos de postar hoje um QR Code. Não sei, eu acho que eu mencionei certo o termo, né? Tem o QR Code em outra postagem na nossa página, que você vai, então, acessar a câmera do seu celular, ou o leitor do QR Code do seu celular, vai mirar nesse desenho, nesse quadrado que é o QR Code, vai aparecer então as palestras do Centro Espírita. Se mesmo assim ficou difícil, nós deixamos essa postagem fixa. Ninguém vai tirar ela. Então, tipo assim, todas as vezes que você quiser acompanhar a palestra, ou do Allan Kardec, ou nosso lar, ou aqui na nossa comunidade, vai estar nesse link. Tá certo? Já quero, então, anunciar a palestrante da semana que vem, que chama Deusa Samu, ela é de São Paulo, e o tema é Além do Luto. Ela é especialista no assunto pós-morte do corpo físico. Então, vamos fazer a nossa oração. Para quem, então, tem preferência, eu peço, então, por gentileza, fechar os olhos e mentalizar o nosso amado Mestre Jesus e agradecer a Jesus, a Maria Santíssima, por tudo que nós temos. Uma casa, não importa se ela é alugada ou ela é própria, mas é uma casa. Um carro, quem não tem um carro, as pernas, porque às vezes a gente deseja, e a gente esquece que nós temos as pernas, e tem pessoas que não têm. Agradecer a Jesus pelos nossos problemas, porque se a gente, ou se nós somos pessoas mais fortes, é porque nós superamos desafios na vida. E jamais nós estamos sozinhos. Jesus sempre está conosco. Os nossos mentores estão conosco. E queremos pedir nessa noite ao nosso Divino Mestre a olhar as mães, pais e parentes de todas aquelas pessoas que são usuárias de drogas, que seja o álcool, o cigarro, ou as drogas mais fortes.
que muitas vezes a gente não valoriza a casa espírita ou a comunidade espírita que nós temos na nossa cidade, ou nós ignoramos os livros, ou até os livros de Kardec, que a nossa doutrina é a doutrina consoladora, e tem tantas mães que têm os seus filhos no vício até do sexo, e não tem consolo, não tem um abraço, não tem um consolo de um livro de romance. Então pedimos a Jesus a enviar para as comunidades pobres ou comunidades ricas o consolo do Espiritismo, ou que nós sejamos o consolo para aqueles que sofrem. Agradecemos a Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado, porque a comunidade espírita ou casa espírita é um pronto-socorro, que antes da gente vier aqui assistir a palestra e tomar um passe, os mentores já estão aqui, os socorristas e os médicos já estão aqui. Muito obrigado, Jesus, porque Tu não esqueces de nós. Assim seja. E o palestrante, o amigo de hoje, é da nossa cidade, é o doutor Claudinei Flamínio, e o tema é a glândula pineal. Meu amigo, por gentileza. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. O tema de hoje, na minha opinião, é uma das coisas mais importantes que eu já vi na minha vida. E olha que eu não vi pouco não, hein? Esse ano passado eu fiz 50 anos de formado, uma longa e tenebrosa profissão, gostosa, e que me encantou muito. Quando se coloca aqui espíritas instruívos, nós queremos chamar a atenção, porque tem que estudar. Se não estudar, não leva nada lá para cima. Eu vi gente com 4 carros na garagem, que desencarnou, 4 carros na garagem e 2 apartamentos. Não fica nada aqui, não fica nada. Então tem que estudar, quer queira ou quer não. O centro espírita te dá uma bela de um direcionamento. Então é importante ter isso na cabeça. Não adianta só vir aqui e tomar o passe. A primeira fechada que toma aí na esquina já era o passe, já era. Quando chega em casa que vê o marido na porta, o passe já era. Então é importante que se tenha isso na cabeça. Instruí-vos, ler, estudar. E graças a Deus foi o que eu consegui na minha vida, participando de vários cursos, vários lugares. Esse tema é um tema que foi feito a primeira tese na Universidade de São Paulo, pelo Dr. Sérgio Felipe. O Dr. Sérgio Felipe esteve aqui na época do centenário do Carvachute, e eu fiquei com ele lá na USP 2 anos estudando. Então, vocês têm que aproveitar quando vem um palestrante aqui. Pergunte, tire dúvida, faça questionamento. Olha, não entendi, fala de novo.
para não ir para casa e ficar pensando, puxa vida, eu perdi meu tempo. Esse tema, olha que fantástico, esse tema, ele foi escrito em 1945 por André Luiz, com a psicografia do fantástico Chico Xavier. Eu queria tirar isso aqui, viu? Cadê o rapaz do som? Você tira isso aqui para mim, por favor, que eu quero andar, eu não consigo ficar parado. Muito bem. Não sei se vai funcionar, será que vai? Vai? Alô? Tá, funcionou. Obrigado, Castelo. Não. Então, a glândula pineal, ela é uma glândula do tamanho de um arroz. Eu tive a oportunidade de ter ela na minha mão. Ela é do tamanho de um arroz. Imagina a coisa fantástica. Ela é tão minúscula que ela está no centro do encéfalo. E ela é uma glândula sensorial. Uma glândula que tem a sensibilidade de ter o sentido. Ele liga o mundo espiritual com o mundo biológico. Então ela faz a ligação do plano espiritual com o plano biológico. Muito bem. É uma glândula, portanto, em que ela tem o dualismo espírito-matéria. É a única glândula do organismo que faz a ligação espírito-matéria. Não tem mais nada que faz. Do tamanho de um arroz. Imagina. Muito bem. O cérebro, então, capta o campo magnetismo externo e a glândula pineal recebe. Então ele converte as ondas eletromagnéticas em estímulos neuroquímicos. Quer dizer, vem a energia eletromagnética, capta, a pineal capta, e no organismo ele transforma em melatonina, que é a substância neuroquímica. Aqui está o cérebro. Não se preocupem. É só para você ter uma noção. A glândula pineal, ela está aqui nesse cantinho aqui, ó. Cadê aqui esse negócio? Ela está aqui nesse cantinho. Eu vou dar uma sugestão. Quando arrumar uma apontadora, o melhor apontador que existe é uma vara de pesca, viu? É baratinho. Esse negócio não funciona, tá vendo? Vamos ver se eu tenho um outro aqui que melhora. Bom, mas a glândula pineal está localizada nessa região. Aqui, ó. Tá vendo? Olha, nessa região. Ela está no centro do cérebro. Aqui nós temos a glândula hipófise, que é uma outra glândula importante também, que dá toda a comunicação para as outras glândulas do organismo. É muito difícil o acesso aqui nessa glândula pineal. Não tem quase como chegar. Existe um problema sério na glândula pineal quando ela tem um tumor. É dramático. É dramático um tumor de pineal. Mas é possível ter. Não é, inclusive é dramático porque a dificuldade do acesso. Na glândula, na hipófise, ainda você tem quando você tem também um tumor, você tem acesso pelo céu da boca. Pelo céu da boca você vai na hipófise.
Muito bom. Olha. Agora eu quero mostrar para você, nesse diagrama, essa é uma das coisas mais importantes que tem no organismo. É o sistema límbico. No sistema límbico, você vai encontrar o centro do pensamento, o centro do pensamento, o centro do comportamento e o centro das emoções. Esse é o sistema límbico. Aqui também está o centro da fome, o centro da sede, o centro do controle da pressão arterial, enfim, um monte de situações que dá no sistema límbico, todos eles envolvidos com a glândula pineal. Esse, então, é o sistema límbico. Ah, me dá um remedinho para emagrecer? Não dá para dar remedinho para emagrecer. Porque você tem que trabalhar com tudo isso aqui, ó. É complicado. Então, por isso que muitas vezes você não tem um medicamento específico para determinadas coisas. Mas o importante é que, quando você tem o pensamento, quando você tem o sentimento, quando você tem os comportamentos e as emoções, tudo é ligado na pineal. Esse sistema límbico, junto com o tronco que está descendo, nós vamos ver a importância dele. Essa é a glândula pineal. Aqui do lado esquerdo é a fotografia. Então, nessa fotografia, você vê o tamanho dela. Ela tem um tamanho longitudinal, semelhante ao arroz. E aqui está muito difícil por causa da lâmpada. Então, aqui está muito difícil, que é a microscopia eletrônica. Muito bem. A pineal... Opa, melhorou. A pineal, ela forma cristais de apatita. A apatita é um tipo de mineralização, uma calcificação. O esmalte do dente é uma apatita. Os ossos do organismo é apatita. Então, são órgãos calcigenados que têm uma função. Por exemplo, a pedra do rim, as pedras das vesículas, elas não têm função. Elas são patológicas. Também são apatitas. Portanto, as apatitas, elas ficam dentro da pineal e que ela independe da idade. Esses cristais têm como função, na glândula pineal da criança, por exemplo, ela pode estar rica em cristais de apatita. Já uma pessoa idosa, ela pode ter 0 de apatita. Agora, percebendo pelas pesquisas que quando um adulto tem muito desses cristais na pineal, ele tem mais facilidade de sequestrar o campo eletromagnético. Quando a pessoa tem muito desses cristais, esse indivíduo, ele apresenta mais facilidade no fenômeno de incorporação. Vou repetir. A pessoa, quando ela tem uma riqueza de as lâminas de cristais de apatita, na pineal, ele tem uma facilidade de incorporação. E também, quando se incorpora no campo com informações do universo de outrem. É os famosa, quando se participa de uma mesa de desobsessão, é muito comum isso, ok? Agora, observa-se que quando o paciente tem muita facilidade de desdobramento, que é um outro tipo de mediunidade, ele não tem esses cristais. Em resumo, os cristais de apatita da glândula pineal, eles são fundamentais para o funcionamento da mediunidade. Agora, não interessa se você tem pouco, se você tem muito.
Existe hoje aparelhos que medem, mas não importa. O importante é que você tenha o conceito de que você tem um lugar aonde capta as ondas eletromagnéticas do exterior e transmite para o corpo, transmite através da pineal, ok? É possível visualizar esses cristais na tomografia. É difícil. É só um corte que dá a pineal na tomografia, mas é possível localizar. Muito bom. Aqui, por exemplo, você tem uma analogia para entender. Você tem uma analogia, por exemplo, lá no Pico de Jaraguá tem a antena que manda o sinal. Esse sinal é captado aqui em cima, na Washington Luiz, pela torre. E essa torre, ela manda o sinal para a sua televisão. Então, na televisão, na sua casa, capta o sinal que veio lá de São Paulo, em diversas frequências, e você tem, então, um transdutor na sua televisão. Esse transdutor é que transforma, então, canal A, B, C, D, etc. A pineal tem o mesmo princípio. Ela capta o som, capta eletromagnetismo, joga na pineal, então, é como eu falei, ela transforma em substância neuroquímica. A glândula pineal, ela está no meio do cérebro, como eu mostrei. Ela é uma glândula endócrina. Os órgãos sensoriais, porque ela capta a onda do espectro eletromagnético. Por isso que ela é um órgão sensorial. A pineal, ela é cronobiológica. A gente coloca aqui o relógio por uma questão didática. Mas avisa tudo o que está fora do corpo na relação com o céu, com o cosmos. Esse crono biológico, ele é um crono grego. Na Grécia Antiga não tinha relógio. Então eles sabiam exatamente qual era a parte do dia através da manifestação do céu, do cosmos. Ela capta as ondas eletromagnéticas da Lua. Esses sinais da Lua, então ele vai dar os hormônios sexuais e reprodutivos. O ciclo de um ano lunar indica a gravidez da mulher. Então a Lua é que orienta a mulher na sua gravidez, através da pineal. O ciclo circadiano, mais ou menos 28 dias da ovulação e menstruação da mulher, também é regulado pela Lua. Capta os sinais da Lua, a pineal, e deixa o organismo da mulher funcionando, então, nos seus ciclos circadianos. E desperta a sexualidade na puberdade. Isso é muito importante. Todo adolescente depende da pineal. Isso aqui já foi. Ele é um órgão de senso-percepção. Ele capta as ondas eletromagnéticas do campo e é uma analogia, ele é o roteador do Wi-Fi. A pineal é o roteador do Wi-Fi. Recebe o sinal e transmite então para o organismo. Essa
glândula, ela secreta um dos hormônios que age em todas, presta atenção, em todas as células do organismo. A melatonina. A melatonina, ela regula os hormônios da vigília e no entardecer, ela regula o sono. Ajudar o velhinho. Muito bom, muito obrigado. Valeu. Muito bom. A sintonia e a irradiação do perispírito, presta atenção nesse slide aqui, ó. Leva esse conceito para sua casa. Pensa, raciocina. Isso vale mais que um passe. Raciocina e faz essa meditação. Então, a sintonia e radiação do perispírito são unicamente as projeções mentais de que o espírito elabora. Assim, a aparência e a relação entre o corpo físico e o corpo espiritual são dependentes exclusivamente do fluxo de ideias que construímos. Devemos reconhecer que, de maneira geral, que o ser humano ainda perde mais dos seus dias comprometidos com críticas aos semelhantes, com o ódio, com a maledicência, com as exigências, outras desencabidas, ociosidade, a cólera, que é terrível, e o azedume, entre tantas outras reclamações levianas contra a vida e contra todos. Entenderam? São estes os motivos que desajustam os sintomas entre o corpo físico e o perispírito. Não tem outro, é isso aí. E então, a desarmonia que desencadeia em costumeiras sensações de mal-estar, de estafa, desproporcionais, a fadiga sistemática, o estresse, palavra usada hoje até por criança, a dispneia, que busca o ar e não encontra, parece sempre faltar, os músculos que doem e parece não aguentar o corpo, a enxaqueca que o médico não consegue eliminar, a dor de cabeça, a digestão que nunca se acomoda e tantas outras manifestações tidas como doenças psicossomáticas. É isso que é a vida do cotidiano. Dedicarem a sua... São todas a procurarem médicos, mas poucos a se dedicarem a uma reflexão sobre o prejuízo de suas mesquinhas atitudes. Então eu quero que você grave isso. Aqui que vai agir a glândula pineal. Ela que vai fazer essa interação do nosso comportamento, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Quando ela joga melanina na circulação, existe o líquido cefalorraquiano que está embebendo todo o sistema nervoso, que leva essas informações para todos os órgãos do organismo, todas as células do organismo.
Então, a discussão que se tem entre um casal, por exemplo, eu tenho uma analogia aqui. Aqui, ó. Aqui só é um casal discutindo. O cara chegou em casa, queria o almoço na hora e não estava pronto. Coitada da mulher. Aqui é o namorado conversando com a namorada quando ele não gostou de alguma coisa ou ela não gostou de alguma coisa. Então é uma analogia que se troca energias, todas elas negativas com as discussões. Todo o organismo recebe essa energia e vindo para todos os órgãos é onde vai provocar a doença. Então o que nós devemos fazer? Exatamente o contrário. Quando a gente lê aqui, ó, sensação de mal-estar. Toda pessoa, quando ela não está bem, ela tem essa sensação. Então, o que nós devemos fazer? Abominar o ódio. Não existe o ódio para quem quer não procurar médico. Não existe a maledicência. Eu trabalhei muitos anos na emergência aqui, São Paulo, Araraquara. Sabe quando era o maior índice de atendimento no pronto-socorro? Na época, no dia de Natal. O que acontecia no dia de Natal? Juntava a família, aí já viu. A discussão de família era tiro, era facada. Facada, então, era comuníssimo. Era a única coisa que tem mais prática na mesa, né? Então, usava faca. Vocês não acreditam, mas era a realidade. Agora, como que uma pessoa que tem um comportamento, tem um estilo de vida desse, não fica doente? Impossível. A briga, quando a gente fala briga do casal, essa briga é sistemática, é todo dia. Por implicância idiota, implicância que não tem sentido. Você vê a quantidade de mulheres que procuram um médico. Eu fui no doutor A, não achou nada. Eu fui no doutor B, não achou nada. Bom, lógico que não acha nada. Por quê? Porque a doença está no perispírito. Ela tem a sintomatologia no organismo, mas a doença está no perispírito. Por quê? Porque ela discutiu com a sogra semana passada. Essa semana ela está procurando médico. Então, é importante que grave isso. A maledicência, nossa, quando tem um problema de maledicência, a energia pega o ambiente todo. Deve-se poupar disso, entendeu? Exigências descabidas, essa comida não está bem feita, essa comida não está quente. Pronto, vai a coitadinha da mulher lá sofrer porque não botou a comida quente para o marmanjo na mesa. Então são situações em que é provocada a doença. Com certeza uma pessoa dessa ela vai procurar um médico. Isso então que eu quero que você entenda. Nós estamos dentro de uma casa de oração para a gente aprender a amar. É difícil para a gente aprender a ter paciência. É difícil. Você vê que você está frequentando a casa espírita há quanto tempo e não consegue ter paciência. A primeira fechada que dá aí na rua já é xingamento, já é uma coisa espantosa. Então, por isso que eu quero passar para você essa mensagem. Evite coisas que vão prejudicar a sua saúde por besteiras, por coisas mesquinhas, por dificuldades que existem dia a dia. Quantas pessoas aqui não estão numa empresa
discutindo com chefia, com isso, com aquilo. Vai para casa, vai sentir sintoma, vai ter sintoma e vai ficar doente. Aí a semana que vem leva um atestado que foi no médico. O médico fez os exames, não deu nada. Mas claro que não deu nada, porque está no perispírito, não está no corpo físico. Ainda. As questões de ódio, elas são terríveis. Muitas e muitas questões de ódio levam ao câncer. Isso provado cientificamente. Existem algumas universidades dos Estados Unidos em que eles estão fazendo a aplicação de passes, estão fazendo a religiosidade junto com o tratamento médico. Os resultados são espantosos. Então, por favor, leva essa mensagem. Você vai encontrar todo esse assunto no livro Missionários da Luz, que foi escrito em 1945, como eu falei. O doutor que fez essa tese se baseou nesse livro. Leia uma, duas vezes o livro, você vai entender. E o que é mais fantástico, tudo que foi escrito pelo André Luiz, a ciência confirmou. Tudo. Não deixam de ler esse livro. Vale a pena. Muito bom. Esse estímulo, essas coisas que acontecem, ela vai ser transmitida através dos chakras, que estão distribuídos no nosso organismo. Esses chakras, então, eles vão fazer uma distribuição para todas as células do organismo. Ela entra lá pelo coronário, lá em cima, entra pelo coronário, aonde está localizada, perto da pineal, o chakra coronário, então, distribui para todo o organismo. Isso é motivo para outra palestra. Muito bom. Eu queria deixar aqui a abertura para você perguntar. Uma coisa que eu queria chamar a atenção e que muita gente confunde. A pineal está numa área cheia de líquido, que é o líquido cefalorraquiano. Muito bom. Então ele circula através do canal da medula espinhal. Muito bom. Segundo cientistas, o pensamento não são vibrações ondulatórias. Pensou, vibra. E são produzidas por vibrações do pensamento, do espírito, encarnado e desencarnado. Vocês sabem que a linguagem dos desencarnados é só pensamento. Ele não se propaga em ondas eletromagnéticas. Presta atenção. As vibrações não se propagam em ondas eletromagnéticas. E sim, através de ondas vibratórias. Então, o ambiente líquido, onde a pineal está, ela é localizada de certa forma facilitada pela captação dessas ondas vibratórias. Então, a pineal, ela capta as ondas vibratórias e capta as ondas eletromagnéticas. Então, veja bem, por outro lado, os cristais da apatita, que estão na glândula, são capazes de captar campos eletromagnéticos e provável, então, a interação desses dois fatores que fazem a pineal atuar como uma verdadeira antena vibratória. Essa antena será tanto mais sensível quanto for
mas tiveram conteúdo de apatita. Isso nós já falamos anteriormente. Então eu quero que vocês entendam essa colocação. Existe uma mesa de desobsessão. Na mesa de desobsessão está o médium que vai receber e o doutrinador. Há o espírito que incorpora, então ele vem por vibração. Ele não vem eletromagnético. Lembra que eletromagnético é o Sol, é a Lua, eles é que transmitem o eletromagnético. Quer ver um exemplo interessante de eletromagnético? Os pássaros como é que fala? Migratório. A gente vê andorinha aqui em Matão, não vê? Sabe de onde vem a andorinha? Alguém sabe? Ninguém. A andorinha vem dos Estados Unidos. Ela sai de lá e vem procriar aqui, através da pineal. Todo ser vivo tem pineal, inclusive as plantas. Todo ser vivo. O réptil, por exemplo, ele tem transcendente, ele tem direto a luz, bate na pineal, direto no crocodilo, no jacaré, etc. Nós recebemos o estímulo eletromagnético através do olho. Tem uma condução nervosa aqui, o nervo óptico, etc., e que ele vai até a pineal. O cego não recebe, porque a onda, ela entra no olho. Deu para entender? Então, essa é uma situação muito interessante. Como eu estava falando, você tem um médium que recebe, através de vibração, um ser desencarnado e tem um doutrinador. Isso chama-se mesa de desobsessão. Eu não sei se aqui na casa tem. Então é interessante entender. Não é eletromagnética, vou repetir, são vibrações. Muito bom. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer acender a luz aí, por favor? Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveita que a gente está aqui, pode responder. Fala bem alto que eu sou surdo, eu sou velhinho. Filho, transmite lá para mim, por favor. Tem um microfone aí para a pessoa? Quem fez essa pergunta? Perguntem, tiram dúvida. Que diferença tem da grande hipófise para a grande epífise? Epífise foi uma nomenclatura usada pelo André Luiz. Ele não deu o nome pineal naquela época, 1945. Quando o Chico psicografou o livro, o André Luiz chamou de epífise, mas é a mesma glândula. Por isso que eu coloquei no slide o primeiro, eu coloquei a seta para os dois lugares, ó. Epífise é igual pineal. Pineal é uma nomenclatura mais moderna. Só para você ter uma ideia, quando eu estava na faculdade, eu estudava num livrão dessa grossura, ó. Tinha 2 frases de pineal. Tinha 2 frases de pineal. Hoje, mundialmente, é um dos artigos mais publicados na nomenclatura científica. Olha como é que evoluiu. Outra pergunta. Quer dizer que a hipófise não tem nada a ver com a epífise.
Não, a hipófise é outra coisa. A hipófise, ela vai mandar os hormônios para a tireoide, para o pâncreas, para a suprarrenal, enfim, para as outras glândulas. Não tem nada a ver. É uma glândula independente. Obrigado. Outra pergunta. Vamos, Lília. Doutor, Mais alto, mais alto. eu ouvi dizer que aquele fio de prata que liga o perispírito ao corpo, ele é conectado à pineal. É isso mesmo? O que faz... O fio de prata, aquele que conecta o perispírito ao espírito. Não, outra coisa. Não, que quando rompe tem a morte do corpo, né? Você fala o cordão de prata? Isso, cordão Não, de prata. aquilo é outra coisa. Aquilo é perispírito e corpo físico. Ali que está o cordão de prata. Quando morre, Mas ele é ligado cortou. Não tem nada a ver com a pineal. Não. Tem nada a ver com a pineal. Quando você corta o cordão de prata, você desliga. Morreu. Desencarnou. A pineal para de funcionar. Ela já não recebe mais os estímulos do cosmos. Entendeu? Obrigado. Outro. O que mais? Doutor, tem como utilizar a pineal, principalmente nos médiums, fazer com que existe mais aqueles cristais? Tem como manifestar mais isso, trabalhar para que ela tenha mais cristais? Não. Não. É inerente à fisiologia de cada um. Tanto é que você tem pessoas idosas que não tem nada de apatita. As lamelas de apatita não tem nada, é zero. Em compensação, você encontra pessoas idosas que têm uma pineal super calcificada. Agora, isso te dá a conotação de melhor ou pior a mediunidade. Agora, é inerente a cada um. Cada um. É a mesma coisa que o dedão digital. Cada um tem a sua pineal com as suas lamelas de apatita. Tá, e a pineal, ela não tem uma modificação, então? Ela não tem o quê? Uma modificação. Ela cristaliza mais ou ela diminui? Não. Não, ela vai funcionando naturalmente, fisiologicamente, conforme você vai passando as suas faixas etárias, conforme a sua idade. Entendeu? Porque é uma coisa que durante a vida é que vai havendo as transformações das lamelas. Durante a sua vida. Você pode morrer com a pineal cheia de calcificação. E você pode morrer com uma pineal sem nenhuma calcificação. Então, um médium, por exemplo, ele na casa dele, por exemplo, ele não vai ter uma mudança, ou numa reunião mediúnica, a pineal é a mesma, não tem mudança nenhuma, não ocorre nenhuma mudança, então, durante o transe mediúnico do médium. Não. Perfeito. Uma coisa que eu queria tirar dúvida aqui, embora vocês não perguntaram, muitos e muitos trabalhos que vocês podem ver na internet diz que a pineal é rica em flúor. É mentira. Não tem flúor na pineal. É cálcio. O doutor Sérgio fez a análise no departamento de biologia da USP e não encontrou flúor na pineal. Às vezes você pode ler na internet alguma coisa, não tem não. Tá bom? Mais pergunta, por favor, explore. Aproveita que a gente estudou. E eu vou poder responder. Agora é a minha vez. Então,
a pineal não deve, vamos dizer assim, a pineal teve alguma evolução desde a origem do homem até agora, até nesse momento, ou ela não evoluiu? Você não ouviu o que eu falei. Todos os seres vivos, todos, Cada um inclusive dessa. as plantas, a árvore tem uma lamela correspondente. Correspondente, não é igual a pineal aqui. Essa aqui é a pineal humana. Mas toda a escala zoológica, todos os seres vivos, você tem uma pineal. Porque tem que ligar com o cosmos. Você lembra que eu falei da migração dos pássaros? Eles vêm em linha reta, direto aqui, ó. Você quer ver outra coisa bacana para ver? Pega um peixe grande, quando você for ver, comprar peixe, qualquer coisa, pega um peixe grande, na lateral do peixe tem uma linha, tem uma lista. Você olha assim, tem uma linha. Aquilo lá é nervo. Então, toda vibração que existe no meio ambiente do peixe, ele se desloca. Embora ele tenha pineal também. Ele também tem a pineal. E é translúcida, por sinal. O translúcido é quando a luz bate direto e informa. No nosso caso, eu já falei, ela vem através do olho, bate no olho, caminha através do nervo óptico, etc, etc, e vai na pineal. Mais pergunta? Doutor, a pineal faz o contato espiritual com o material que o senhor falou. Como fica? Traduz aí para mim, por favor, que eu não ouvi. Faz favor. A grana pineal faz contato com o espiritual, o material com o espiritual, que o senhor falou. Como fica a grana pineal? Como fica? A grana pineal, que faz contato espiritual com... Eu não entendi a pergunta. Como fica a glândula pineal com contato espiritual? Sim. O senhor falou que a grana pineal, ela faz contato, ela tem relação com o espiritual. E como fica, nesse caso, o material com o espiritual? É da grana pineal que faz esse contato? Traduz aí para mim, por favor, essa última frase dela. Deixa ele falar que eu entendo melhor. A grana pineal, o senhor falou no começo que faz o contato com o espiritual. Nesse caso, a grana pineal influencia nesse contato? Como fica? Não, ela influencia, não. Ela é influenciada. Ela recebe o estímulo do plano espiritual e traduz para o organismo. A senhora entendeu? Ela recebe, é um órgão receptor. É aquilo que eu falei da televisão, é um órgão transdutor. Ela recebe o sinal e transforma do plano espiritual. Existe uma comunicação direta, é aquilo que eu expliquei. A senhora tem um médium, ele recebe o estímulo e transmite para a mesa de desobsessão. Mais alguém? Muito obrigado pela atenção e que a paz de Jesus continue no coração de todos. Nós sorteamos o livro toda semana. Não entendi. Nós sorteamos o livro toda semana aqui no Centro Espírita. Eu vou pedir para o senhor falar do nome 1 ao 57. 12. Muito obrigado, doutor, pela rica palestra. E é muito bom o essencial, né?
é sempre estudar. Se nós não estudarmos o Espiritismo, nós não vamos entender. Se a gente acha que estudou muito, a gente não pode parar. Porque uma vez o Chico Xavier disse, né? Que todas as vezes, ele já bastante velhinho, que todas as vezes que ele lia o Livro dos Espíritos, ele tinha um entendimento novo. Não é verdade? Então, antes da oração final, eu peço para os amigos passistas irem na sala do passe. Não vai ter hoje? Ah, verdade, desculpa. O doutor, ele escolheu o número 12. Nós sorteamos o livro da semana e ele me disse o número 12. Quem tiver o número 12, por gentileza, venha pegar o livro. Quase que esqueci do livro, hein? Obrigado. Boa leitura, viu bem? Então, como de costume, quem quiser fechar os olhos para a nossa segunda oração, o encerramento, e quem não quiser, fique à vontade. Vamos mentalizar em Jesus e agradecer a oportunidade da palestra de hoje à noite. Agradecer a Jesus pelo Centro Espírita e que o nosso amado Mestre, pedimos a Jesus não um carro, uma casa ou dinheiro na poupança ou no banco, mas pedimos à espiritualidade amiga o que é essencial para o Espírito. Jesus, ensina-nos a perdoar, porque a gente não sabe ainda perdoar aquele que nos ofendem. Jesus, quando a gente tiver uma oportunidade de caridade, que a gente possa praticar ela, porque a caridade não é apenas você dar R$1 para uma pessoa no semáforo, mas é você ajudar através da boca, do verbo, é você ajudar através dos ouvidos, dos olhos. Ah, mas é difícil. Então, pedimos a Jesus, que nós tenhamos a empatia de sentir o que o outro sente, porque muitas vezes a gente fica fechado no nosso carro ou a nossa casa e a gente esquece do mundo. Senhor Jesus, que nós possamos, nos ensina a agradecer pelas pernas, pelo tênis, pela roupa, por um copo de água, dando às pessoas que não têm um copo de água. Senhor Jesus, abençoa aqueles que estão na nossa casa, os nossos parentes, os nossos animais, mas também abençoai os espíritos que estão lá, os espíritos doentes, os espíritos brincalhão. E, enfim, encerramos que os mestres, que os mentores espirituais, que o anjo de luz ajude os mais necessitados, os espíritos que estão no cemitério, aquela pessoa que tem uma tendência suicida, aquela pessoa que tem uma depressão, porque às vezes a pessoa, ela fica dando risada o dia inteiro, a gente acha que está bem e ela tem depressão, e ela precisa de nós, que nós possamos, Senhor Jesus, ajudar todos aqueles que precisam de ajuda. Que Jesus acompanhe você até a sua casa e abençoe então o resto da semana. Assim seja.